é muito legal como, bom, ela conseguiu me ajudar a ser artista sendo uma na minha frente, sabe? E eu fico muito feliz hoje de poder retribuir com o jeito que eu aprendi a ser artista agora, na minha vida adulta, e tendo as paradas, e tendo esse conhecimento que eu tenho hoje. Então essa troca é uma coisa que eu não sabia que ia acontecer nessa intensidade. Nem eu. Né? Ainda mais tão rápido, enfim, não sei. Eu ainda me sinto muito neném, mesmo com 29 anos. Talvez seja porque essa mulher me chama de bebê até hoje, pode ser. Mas eu acho que, assim, a gente que é mãe, a gente acha que a gente tem muito pra ensinar e a gente mais aprende com os filhos do que ensina, de verdade. Eu acho que troca o papel às vezes, entendeu? Tem horas que você aprende com eles. Ele tem falado, a Glória tem falado em algumas entrevistas, falou, agora eu virei mãe da minha mãe, pai da minha mãe. Pai da minha mãe também, a gente eu sou pai e troca mãe de da minha lugar. mãe. Eu sei. Troca de lugar. Sei bem como é. Então isso acontece mesmo, acredito que seja assim. A gente tá É verdade. nessa fase, mas é muito legal. Porque a gente tem trocas muito iguais, tipo, falando do mesmo assunto, fazendo as mesmas coisas. E muito mais legal porque antes ele era pequenininho, eu tinha que explicar de um jeito que ele entendesse, para ele poder fazer o que ele queria. Mas sem paciência, sem entender o que tá fazendo. Agora é outro lugar, né? Então agora é um bate-bola de verdade. Isso quando você fala de antigamente, tinha quantos anos, mais ou menos? Ah, estamos falando de 5, 7. Bem... Começou bem pequeno. É. Entendeu? Ele queria fazer, mas não tinha paciência pra nada. Eu era o tipo de criança que olhava na televisão as crianças dentro da televisão. Eu não sei se eu contei isso aqui. Eu olhava as crianças na televisão e falava pra minha mãe, como que elas fizeram pra Ele falou entrar isso lá? com 5 anos, 5 anos. Eu tinha muito, por algum motivo, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu precisava Estar entrar na lá TV. também. É, Sei lá, é. aquelas coisas estranhas de criança, sabe? É. Que no E fundo isso já sabe que, né? Eu não sei se era motivado pelo fato de que minha mãe foi cantora da noite de São Paulo há muitos anos. Sim. E muitos dos lugares onde ela cantava eu não podia entrar, né? Eu não podia entrar. Então eu acho que eu ouvia muito isso, registrava na minha cabeça, tipo, aqui você não pode entrar, aqui você não pode entrar. E aí eu via que lá tinha crianças e acho que minha mente de criança pensava, mas aqui tem criança, Como que elas talvez entraram aqui lá? eu possa entrar. Por que eu ainda não tô? Sabe? Faz E aí sentido. isso era meu começo. Tem uma história que eu conto muito disso, lá você não pode entrar. A primeira vez que ele foi comigo pra Fortaleza, com o Raça Negra, passar um Réveillon, quer fazer show de Réveillon. E eu falei, vou levar o Dani pra esse show de Réveillon, né? Pra ele passear lá e tal. Aí eu falei, você vai comigo pra Fortaleza. Ele falou, vou, mamãe. Eu posso entrar lá? Meu Deus. Porque ele achou que era uma casa noturna. Algum lugar, né, físico que eu iria cantar, mas como que eu posso ir lá e não posso no resto? Eu falei, não, lá eu te explico, você vai entender. Não, Bem, mas só minha faz mãe o é básico. a mãe geminiana que conversa, que explica. Porque eu fazia um show por dia, gente. Eu era uma criança muito, muito ciumenta, muito, assim, sabe? Tipo, e todo dia eu fazia o mesmo show. Antes dela sair pra trabalhar. Achou que você Todos- tinha o de show birra, dele. O show assim. dele. birra, de por que não, você vai não trabalhar, era não sei o quê. birrinha. Agarrava na perna. Fazia uma Chorava cena, do tipo, copiosa. não me deixa aqui, por favor, mamãe, eu vou morrer. Meu Deus, não tô preparada. Tô te falando, amiga, era é. isso, todo dia, todo santo Todo dia. santo dia. E minha mãe todo dia falava, Ela falava, vem cá, as senta mesmas aqui. coisas. Mamãe, muita tá vendo essa luz paciência. acesa, sua roupinha, televisão? Todo mamãe tem que pagar, por isso que mamãe tem que trabalhar. Aí ele falava no final, tá bom, então eu deixo você ir trabalhar. Mas E era eu todos os ia, dias, isso. e ele, quando eu voltava, quem estava me esperando? Eu acordado de madrugada esperando a minha mãe chegar. Assistindo TV, me esperando pra dormir. Foi assim que eu já era da noite. É isso. Já comecei a virar noites pra... E pra me Exatamente. acordar de manhã pra ir pra escola era uma dificuldade. Pelo amor. Eu queria ser como minha mãe. Eu sabia que minha mãe ficava a noite inteira acordada. Eu queria ser como ela. Eu Você queria acha? ser um morcego também, entendeu? Não, você vê que, gente, isso é muito de criação mesmo. Porque a minha mãe sempre acordou cedo. E ela Sim. sempre falou pra gente que a gente tinha que acordar cedo. Sim. Porque era ai, não pode dormir até tarde, aquelas coisas, né? Sim. E até hoje, tá? Eu que moro com meu marido, com meu... Eu não consigo acordar tarde. Não Acredito. consigo. Ninguém tá te É, eu apressando. Ninguém tá me apressando, posso não ter nada pra fazer. Mas Tá. 7 horas da manhã eu já tô assim, ó. Gente, 7 Faz horas. parte do seu DNA. Eu tenho que acordar cedo. Mas é isso. aquela coisa do exemplo mesmo. Porque eu via minha mãe acordando muito cedo, eu queria acordar cedo. Você via Eu vi minha ela mãe indo trabalhando à dormir noite. de manhã. É, Eu o falava, relógio biológico quero essa totalmente vida pra virado. mim. É, Não, mas minha claro, mãe porque acordava Mas era exemplo. difícil, porque essa criança entrava às 7 horas na escola. Às vezes chegava 4 da manhã, entende? É que a vida artística, acho que da isso. noite, é muito diferente, né? Exatamente. E aí você via esse exemplo. Mas foi assim que eu acho que eu aprendi
na prática, essa coisa do diálogo. Eu sou muito do diálogo, porque minha mãe verdade. sempre foi essa pessoa. A gente conversou muito. A gente não tem uma história abusiva pra contar entre eu e ela, Não. sabe? Assim, tipo, Não. existiu muita compreensão. Ela passava muito tempo longe de casa. Então, naturalmente, o tempo que a gente tava junto, a gente queria se curtir, se amar, Verdade. estar junto, sabe? Assim, Verdade. isso, de certa forma, eu acho que ajudou. Por mais que eu tenha sentido muito essa falta na minha primeira Sim. infância, né? Minha mãe trabalhava muito e longe, tá? Então, eu depois chegava a passar... Me ajuda. Filho, já 2 aconteceu semanas, meses. Sem ver a minha mãe de Longe. perto. Longe. Porque teve uma fase da vida dentro da banda Raça Negra que a gente trabalhava em Fortaleza, era meio que o quartel-general do Raça, para ir pro Nordeste inteiro. Então a gente morava numa pousada em Fortaleza. Era um ponto de O encontro. morar, né? eu tô falando de morar 3 meses lá e sair para os outros lugares. Então eu pegava um avião a cada 20, 15 dias para vir me ver. vê-lo. Chegava lá na segunda, quinta-feira eu pegava o avião de volta para fazer o show de final de semana e corriam mais até acabar a turnê e a gente voltar para São Paulo. Então, E o Daniel ficava com quem? Eu sempre tava com a então minha eu família. tinha primeiro a estrutura da minha mãe, quando viva, até o 3º ano de vida dele. Ela estava Isso. viva, ela morreu quando ele fez 3 anos. E daí pra frente, contar com a minha irmã, que foi minha grande Rede de parceira. Ela se separou, tinha filhos também, nós nos juntamos. Então era meu pai, todo mundo que podia, meus irmãos. Mas ela, em potencial, foi sempre a minha maior ajudadora. Então, calma, você engravidou e você tava no Raça Negra? Aham. Eu Ah, nasci então você- em 95. Eu entrei, Imagina, como que era o Raça era o Negra auge, em 95? era o auge do Raça Negra. o Eu auge. nasci no meio disso. Eu entrei em 93 no primeiro show deles no boom de toda a mídia. 94 eu engravidei, em 95 o Daniel nasceu, mas E você tipo, ficou loucura. gravidona até o último, eu trabalhei assim. até o 8º mês. Até não em caber cima mais do nenhum palco. sapato nela, Não. somente uma papete. Eu nunca me esqueço, eu ia pro Faustão, tinha um câmera que talvez vocês lembrem que tinha o bigodão, o Renato Laranjeiras. E eu tinha assim, em cima, camisinha de seda, um negocinho, uma túnica com uma calça de amarrar na cintura, né, porque a barriga... E o meu pé, eu colocava aquelas meias Kendall pra poder tentar não inchar tanto. E no pé era uma papete que grudava, daquelas que grudava, porque era a única coisa que cabia. Inchou muito, coitado. E eu sou um sapatão, porque eu calço 41. Caraca. Então você não acha sapato de mulher bonitinho, 41. Só tem sapato largo, grandão, de outra forma. Então eu só consegui achar uma papete, que é a única coisa que cabia. Então eu dizia pro Renato, por favor, não filma meu pé. É joelho pra cima, joelho Uma pra aqui, cima. Mas até ele o me dava joelho. geral, assim, geral, ó. Daqui ele começava do pé. Mesmo você Só pra me pedindo. sacanear. Pra mostrar o pezão no domingo Não, e de ainda papete. ficar muito tempo em pé. Muito. É. Eu chegava no hotel, tinha dias que eu chegava no final já da gravidez, as outras backings faziam pilhas de travesseiro e cobertor na minha cama, no quarto, pra eu ficar com o pé pra cima até a hora do show pra tentar desinchar um pouco. Nossa. Foi Grávida na sofrível. estrada, né? Tipo assim. E grávida no calor, né? O final foi Ou seja, calor. eu já estava na estrada antes Já. de estar na estrada, tem- né? você já tem- tava No ali. palco, na Na estrada. barriga, querida, o que pulava na hora do show, mas pulava muito. Gente, não tem como. Eu acho que não Não tem tem como como. fazer outra coisa. É não tem isso. como. Você trabalhar Eu acho- com não outra. tinha Eu penso a como. mesma coisa, amiga. Tipo assim, eu acho que é a mesma coisa que um bebê que passa a gravidez inteira, enfim, sendo estimulado com aqueles sons, Sim. assim. Eu tava no meio do palco, com banda tocando alto. É isso. Eu sempre tive uma, uma resistência absoluta pra dormir em lugares que tem muito barulho. Tipo, eu ia acompanhar minha mãe na noite que ela ia cantar, eu já tinha todo o meu esquema pra dormir quando eu tava Tinha. cansado. Eu não sofria, Tinha. não chorava de sono. Eu juntava 3 cadeiras, pegava isso a bolsa mesmo. dela, fazia de travesseiro e eu dormia profundamente. Blusa, nada. tudo. E falava, Com o tô som com sono, rolando, vou dormir. vou dormir. Eu vi ele juntando as cadeirinhas assim, fazia o travesseirinho dele com a minha bolsa com E blusa. eu deitava e dormia. Até acabar o job. E o Tipo, som como se você rolando, e o tivesse barulho ali. acontecendo. Acabava o job, eu filho de cantora, já recolhia as pastas, É recolhia isso, é a isso. estante, porque minha mãe é geminiana e ela quer conversar com todo mundo antes de sair do lugar. E Então você ela quer, vambora. é tipo assim, são os obstáculos até ela chegar na porta. é quantas meu Deus. pessoas vão estar no meio do A caminho minha que ela também é conhece. geminiana. E aí, quando Quando- ela falava, vamos, preciso recolher as coisas, eu falava, já está tudo no carro, querida. É, É tipo só assim, entrar. Podemos não apenas tinha nem sair do argumentário. edifício. Meu Às vezes a Deus. pergunta vinha, que horas que nós vamos embora? Eu falava, já. Não, que horas? Daqui meia hora? Ele ficava no meu pé, assim. Então aí já invertia os já- papéis. Isso, eu não Agora podia eu ficar falo- com fome também, senão era um problema, né? Mas agora o jogo virou, né? É, agora eu sou drag, né? Então quem que Agora o demora pra jogo sair de um virou. lugar? Eu, claro. E ela tem que esperar. Exato, que agora a Maria Festinha, a Gina do grupo, sou eu agora. que Inverteu chega no lugar, total. todo mundo quer falar, e eu quero falar também. Então ela tá sentindo como foi. Tipo isso.